Aleluia. Agora sim. Boa noite, tudo bem? Rafaela, tudo bom, gente? Bom, eu tô aqui ao vivo no Facebook e no Instagram, então é a primeira vez que eu faço isso, então eu vou tentar me organizar, né, dentro desse mundo virtual, tá? E bom, e é um privilégio sempre estar falando com vocês, me enriquece muito. E vamos lá, eu espero que no final dessa live vocês possam enriquecer intelectualmente, enriquecer a alma de vocês e que nós possamos estar conectados, tá? Fique à vontade para me chamar no privado, se eu puder falar alguma coisa no pessoal, no privado depois da live, fique à vontade, tá bom? E então é isso, vamos dar um tempo para o pessoal estar entrando, tá certo? Que privilégio estar aqui com vocês. Bom, e o tema que eu gosto de trazer para vocês é cuidar de quem cuida, né? A importância que vocês têm na vida de outras pessoas e o quanto vocês se dedicam por essas vidas, o quanto vocês contribuem para a sociedade e o quanto isso modifica a sociedade, modifica o mundo de uma forma geral. Você sabe que muita gente nesse momento de pandemia está todo mundo perguntando se o mundo vai mudar depois que tudo isso acabar, né? E eu falo assim, eu acho que aquelas pessoas que acreditam que o mundo pode mudar, eu acho que está entrando no mundo utópico. Eu acho que o mundo que pode mudar é o nosso, é a minha escolha. Muitas pessoas estão tendo contato com o seu universo interior e a partir desse contato consigo mesmo, a partir desse momento de autoconhecimento, é que você pode melhorar a si mesmo. E melhorando a si mesmo, você pode, de fato, melhorar o mundo. Essa é a minha visão, né? Então é isso. Boa noite, Jô, Lu, Marilene. Que privilégio, tá? Mônica. Então é isso. Então, o que eu vou falar com vocês hoje, né? Eu quero falar desse momento que nós estamos vivendo, o quanto é difícil, né, assim, na prática falando, cuidar de quem cuida, tá? Isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, tá bom? Vai ser um diálogo bastante legal. Então eu vou pedir para vocês que estão aqui já na live, clicar no aviãozinho e aí você pode indicar. Quando você clicar no avião, vai aparecer uns nomes abaixo e você envia essa live para outras mães, né, que eu não tenho sombra de dúvidas que vai alargar a visão dela como mulher, como mãe, né, e a relação dela com o mundo, e possa clicar no coraçãozinho também, porque daí o Facebook vai achar que vai ter certeza que é relevante e daí ele vai também levar para outras pessoas, tá bom? Tudo bom, Vanessa? Então, bom, o que eu quero de início falar com vocês, que muitas das vezes tratar e cuidar de uma pessoa não é uma tarefa tão fácil, na verdade é uma tarefa muito complicada, porque muitas das vezes aquela pessoa que está cuidando do outro, ela se dedica 100% para o outro. E muitas das vezes você dedicar a sua vida integralmente a outra pessoa
você acaba negando, passando por cima de muitos sentimentos, de muitas emoções, de muitas raivas que você não pode expressar, que você não pode dizer. Porque muitas das vezes, quando a mãe ela fala que ela está com raiva, que ela está chateada, que ela está triste, o outro tende a ver que a mãe está reclamando do filho que tem. Nesse sentido, a mãe, para não fazer com que o outro pense de uma forma errônea, ela prefere se calar. Ela prefere ficar com essas emoções todas embaixo da pele delas. E sem perceber isso, o que acontece? Muitas mães, elas constroem a própria prisão para que ela mesma possa se aprisionar. Então, quando essa mãe ela vai negando os sentimentos, ela vai negando as suas emoções, ela vai negando as suas frustrações, ela começa a criar prisão. E aí, muitas das vezes, ela não consegue sair de uma prisão que foi construída por ela mesma. Então, não é fácil. E aí, quando chega alguém, quando chega um psicólogo, né? Quando você está em análise, quando você tenta falar para essa mãe que aquilo que ela abraçou está fazendo mal a ela, muitas das vezes, ela vai te ver como inimigo. Então, por que ela vai me ver como inimigo? Porque muitas das vezes ela aprende a acariciar a sua baixa estima. Ela aprende a acariciar de uma forma inconsciente aquela frustração. Ela começa a se relacionar com os sentimentos baixos. Olha que interessante isso. A pessoa ela começa a acariciar o seu inimigo. E aí, se o terapeuta aparece e tenta tirar ela desse inimigo ao qual ela está abraçado, ela vai te ver como inimigo. Então, quando eu falo que não é simples, que é complexo, que quando uma mãe ela está abraçada ali com aquele sofrimento dela, você vai ter que tirar ela assim, olha, bem devagar, para que ela aos poucos aprenda a abrir mão desse sofrimento. Entende? E falando isso, me lembrou até um curso que eu fiz, que eu trabalhava com crianças agressivas, crianças severas e que viviam isoladas da sociedade. Essas crianças, elas viviam 24 horas dentro da instituição, porque se tornaram crianças muito agressivas, violentas. Elas são auto e heteroagressivos. Então, assim, era uma forma muito difícil de lidar. E quando eles ficavam muito agressivos, ia uma equipe para controlar essa criança, a qual estava muito agressiva. E aí, o que nós fazíamos? Nós tínhamos treinamento de como a gente ia intervir nessa atuação agressiva que a criança estava. Então tinha maneira de como segurar. Muitas das vezes a criança ele pegava o instrutor que estava com ela e ele enrolava a mão no cabelo e ficava puxando o cabelo do instrutor. E se você puxasse a mão dessa criança, ele ia arrancar todo o cabelo da instrutora que estava ali para ajudar ele. Mas ele estava batendo na instrutora a qual foi para ajudar. E aí nós chegávamos e ia soltando a mão dele e conversando com ele de uma forma paulatina, e como a gente foi dando doses homeopáticas de afeto, de carinho, para que ele entendesse o processo. Porque se você fosse para cima dele com violência, tentando puxar, você ia machucar a criança e você ia machucar o instrutor. E aí virava um pandemônio. Aí virava um caos. E aí a gente tinha que organizar, dentro da desorganização que nós estávamos, com um complexo, com muitas das vezes a mãe ia visitar a criança
E a mãe levava todos os mimos, todas as coisas que essa criança gostava de comer. Só que muitas das vezes a criança estava muito agitada. E aí nós falávamos para a mãe que não era um momento muito adequado para ela conversar, porque o menino estava eufórico. Mas a mãe, muitas das vezes, ela viajava 2, 3, 4 horas para chegar, para ver o filho dela. Então ela queria ver, independente da circunstância que o filho dela estava. E então nós preparávamos a mãe, porque a previsibilidade ali, ou você que tem seu filho com autismo, você sabe que a imprevisibilidade é uma coisa que está o tempo todo fazendo presente do ambiente que ele se encontra. Então a gente fazia com que a mãe entrasse, mas entendendo que ele estava no momento agressivo. E aí o que acontecia? A mãe entrava. Quando a mãe entrava, ele jogava aquilo que ela levou para ele, jogava na cara dela, jogava na parede. E aí ele ficava nervoso, aí tirava a roupa, ficava nu. E assim, ela foi com todo o amor para ajudar ele, com todo o carinho, com todo o afeto. Só que não foi entendido por ele, sei lá as razões. Mas por que eu estou falando isso? Que muitas das vezes a gente está ali trabalhando para desenvolver a mãe, para fazer com que ela entenda que certo comportamento dela, que certas atitudes, que certas falas, que certos pensamentos que ela tem, acaba aprisionando ela, acaba condenando ela, e essa mãe, ela vive em um processo de autocrucificação. Essa mãe, ela vive se auto-punindo. E aí, quando alguém chega para punir essa mãe, ela fala assim para essa pessoa, é como ela falasse, olha, o que você está fazendo comigo não é nada do que eu sou capaz de fazer comigo mesmo. Então isso, eu estou falando para que através disso vocês possam pensar, sabe? Mas esse pensar, ele tem que ser de uma forma amorosa. A mãe, antes dela fazer as pazes com o outro, antes delas fazerem as pazes com o mundo, ela tem que fazer as pazes com si mesma. Elas têm que se perdoar. Porque elas construíram uma prisão da qual ela tem muita dificuldade de sair hoje. E essa prisão, muitas das vezes, ela engoliu a chave. Então, não é fácil, mas é possível. Eu estava lendo o Chico Xavier, eu não sou espírito, mas eu gosto de ler bastante conteúdo dele, e tem uma frase dele que diz assim, que você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Entende? Então, assim, eu estou vendo aqui a Rosilane falando que ela está se sentindo mal. Então, esse se sentir mal, essas perturbações, essas angústias que vocês sentem, vocês precisam aprender a deixar elas em paz. Entende? Porque muitas das vezes a mãe, ela aprende a suportar esses problemas. Elas aprendem a suportar essas angústias. Só que vocês têm que aprender a ter intimidade com elas, a aprender a dialogar com elas. Por quê? Porque elas vão fazer parte da vida de vocês. Não existe a possibilidade de nós vivermos desprovidos desses sentimentos de afeto, de desafeto, de angústia, de raiva, de temor. Nós vamos viver com isso. Sabe? Então, muitas das vezes a mãe, ela se coloca numa prisão a qual ela mesma não consegue sair, e tirar ela também é complicado, como eu já disse, porque aí ela vai fazer do terapeuta o inimigo número 1 dela. Entende? Então é um processo. Eu não estou falando que é fácil, eu não estou falando que é simples. Cada um tem aí o seu processo
e o seu estilo de vida, cada um tem as suas condições econômicas para lidar com tudo aí que está à sua volta, né? Então, eu não estou falando que é uma live que vai resolver, porque muitas das vezes esse comportamento ele foi repetido durante muitos anos de vida. Agora, o que a gente precisa saber por agora, minimamente, é que não há bem que dure para sempre e não há mal que nunca acabe. Por isso é importante que nós venhamos fazer as pazes consigo mesmo. Entende esse processo? Sabe, de vocês, o quanto é importante amar o próximo, mas o quanto é importante amar a si mesmo. Sabe, quando você faz com que uma mãe, na verdade, na prática, quando eu vejo a libertação de uma mãe, eu vejo a libertação de uma família inteira. Eu vejo muitas das vezes a mãe, ela projetando a insegurança, a incapaz que ela sente da sua própria vida no filho que tem. Quando ela fala, meu filho não vai conseguir fazer isso, fazer aquilo, ela está falando muitas das vezes dela mesma, que o filho vai conseguir isto e aquilo sim. Só que a mãe, ela não tem tempo para investir nela. Porque muitas das vezes, quando a mãe quer investir nela, ela acha que está tirando algo do filho. Quando a mãe ela sai para trabalhar, ela se sente culpada. Quando a mãe sai para fazer o seu autocuidado, vai fazer a sua unha, vai fazer o seu cabelo, vai fazer limpeza de pele, vai fazer o que for que ela queira fazer, ela chega a um pensamento que não é dela, mas ela cuida como se fosse, e fala assim, olha, não, eu não sou digna de estar neste lugar. E aí ela sai do trono dela para quem entrar? Para o sabotador, para o inimigo que ela carrega dentro de si mesma. Eu sei que isso é complexo, o que eu estou falando não é uma coisa simples, mas o que eu quero que vocês analisem é como vocês possam aprender a falar consigo mesma, como que vocês podem aprender a se repreender, a calar essa outra voz que está dentro de você, que serve só para punir, te condenar, te colocar para baixo. Por isso que eu não quero que vocês suportem isso mais. A questão não é suportar. A questão é ter intimidade com o inimigo. É conhecer ele ao ponto de falar com ele, olha, essa sua estratégia não cola mais em mim. Limite-se à sua insignificância. Sabe? E aí você fala, poxa, Adilson, é difícil. Sim, é difícil, mas é por isso que eu surgi para escrever para vocês. Por isso que eu surgi para fazer lives aqui para vocês. E é por isso que eu também estou fazendo, né, o lançamento do meu livro. Porque nesse caos, nessa angústia, eu surgi. Porque eu percebi o quanto o caos era escuro, o quanto ele estava desorganizado, mas o quanto nós podemos falar do problema e falar sobre ele minimamente, porque agora nós vamos pensar na solução deles. As mães, elas têm falado muito dos problemas. Elas têm falado muito das dificuldades. Agora eu quero que vocês me respondam. O que vocês têm feito para resolver o problema que vocês tanto falam? O que vocês têm feito por vocês, ao invés de estar fazendo para o outro? Qual foi o momento que você se olhou no espelho e falou, olha, eu estou me apaixonando por mim mesma. Na verdade, eu estou me achando linda.
Na verdade, eu acho que hoje eu vou ter que dar uma volta diferente, porque a minha companhia, eu estou extremamente... eu estou extremamente encantada comigo mesmo. Mas muitas vezes não consegue, por quê? Porque a mãe ela está entupida de coisas, de afazeres, de deveres, de compromissos, de obrigações. E aí ela não tem tempo para ela, porque ela, na verdade, está aprisionada. Então, quando eu falo que nós temos que fazer o resgate da mulher que está presa dentro dessas mães, eu também espero que vocês me ajudem a ajudar vocês. Eu espero que vocês colaborem. Eu espero que vocês estejam com o escudo baixo. Sabe, eu espero que vocês consigam mostrar sua vulnerabilidade, pelo menos para o terapeuta. Porque muitas das vezes as mães, elas não querem falar aquilo que estão, ou aquilo que está dentro dela, porque quando elas falaram um dia, elas foram julgadas, elas foram condenadas. E muitas das vezes, quando as pessoas querem falar com as mães, elas cospem palavras na cara das mães. Então elas preferem não falar. Só que esse não falar é se aprisionar. Aí, o que acontece? A mãe, ela começa a colocar os seus sentimentos, as suas emoções no mundo da invisibilidade. Ela coloca tudo embaixo da pele. E aí chega uma hora que essa mãe ela está obesa psiquicamente. Essa mãe, ela gasta muita energia nos problemas e não tem tempo para focar na solução. E aí elas vivem um processo de adoecimento. E aí muitas chegam em mim e falam assim: Adilson, olha, na verdade não há mais nada, não há o que ser feito por mim. Na verdade eu acho que eu não tenho valor, eu não tenho significância mais, eu não tenho relevância mais. Sabe, você olha um corpo aqui que não tem alma, que não tem brilho, que não tem esperança, que não tem vida. E aí, muitas descobrem que nunca teve medo da morte, mas tem medo de continuar vivendo da forma que vivem. E nesse processo, ela começa a se relacionar com a sua baixa autoestima. Sabe, então, nesse momento, eu quero fazer algumas perguntas para vocês e que vocês possam analisar. Que tipo de mãe você é? Que tipo de mãe você é? E que tipo de mãe você acha que seu filho precisa? São perguntas diferentes. Ou, que mãe você gostaria de ser? Entende? Que tipo de mãe você está se tornando agora? Vamos pensar junto. Qual mãe seu filho precisa? E a pergunta que não quer se falar: quem é você que está aqui comigo agora? Quem é você? Quem é essa voz que está falando com você que você não pode, que você não é? Quem é você? O que as pessoas que estão ao seu lado podem fazer para te ajudar? O que você pode fazer por você? O que eu, como psicólogo, posso fazer por vocês? Muitas das vezes a mãe ela tem um repertório para falar só de problema, só das dificuldades, só da sua baixa autoestima. Só quer falar daqueles momentos que elas estão lá no Vale da Sombra da Morte. Porque elas criaram um mundo no Vale da Sombra da Morte.
e acha que tudo é isso. Aí elas vivem naquela coisa do passado, no sofrimento, na angústia, na perturbação, e outras vivem no futuro, do que vai ser dele, do que vai ser de mim, o que vai ser do mundo após a pandemia, e aí não consegue viver o presente, não consegue viver o momento, não consegue estar aqui comigo agora. Entende? Então, assim, é preciso mudar. E esse mudar, ele não começa no mundo lá fora. Não começa depois que a pandemia acabar. Ele começa quando você olhar para o seu interior e ver um universo. E a partir do momento que esse universo ele for mudado, transformado, daí o mundo lá fora seu vai mudar. Daí o seu mundo muda com as mudanças do seu comportamento, dos seus pensamentos. Sabe? Então, eu quero que vocês entendam aqui, pelo menos isso, que dor mais reflexão gera progresso. Vocês têm que pensar, tem um sofrimento? Tem. Ele existe, ele está ali, ele está ali. Mas como que eu vou transformar ele? Como que eu vou mudar ele? Como que eu vou fazer dele algo melhor por mim? Você sabe que muitas das vezes a mãe acha que pelo fato de ter a idade que tem, não tem tempo mais para nada. E muitas das vezes, quando essa mãe, você começa a falar com ela, como você vê uma criança dentro dessa pessoa, querendo fazer tudo o que ela não fez, querendo vivenciar todos os momentos que foi deixado para trás. Sabe? Então, dá tempo de você fazer tudo o que você quer. Dá para você entrar na universidade depois dos 40, depois dos 45, depois dos 50. Dá para você conhecer a pessoa a qual você deseja, a qual você sonha. Dá para o seu sonho ser realizado. Agora, depende de você e depende das pessoas que você quer ter em volta para colocar você no degrau para cima. Porque muitas das vezes as mães elas querem estar sempre no degrau de baixo, se vitimizando, se colocando no mundo da inferioridade. E aí ela acaba construindo esse mundo pequeno. E aí elas vivem num mundo que está intoxicado, que está pobre. Daí ela entende que ela pode trabalhar, sabe, que o filho pode ficar com outra pessoa, sabe, que o mundo ele está sempre girando e pessoas boas vão estar ao nosso derredor a partir do momento que a energia que a gente emana, a partir dos pensamentos que nós alimentamos o nosso cérebro. Muitas das vezes as mães abastecem o cérebro com coisas tóxicas, com coisas que são envenenadas, com coisas que fazem mal a ela mesma. Por isso que eu digo que nós temos uma mente que mente e que vocês precisam sim repreender esses pensamentos, que é um processo, não é fácil, não é simples. Mas a pergunta, né, é que vocês primeiro têm que ter paz. Quando tem problema, tá difícil, tá difícil. Não é simples, não é simples, mas eu preciso ter intimidade com tudo isso, porque isso nunca vai acabar. Os problemas, eles não acabam enquanto houver vida. Agora, você possa dar harmonia a eles. Você possa jogar com eles. Você possa brincar com eles. Nós temos um Deus
que Ele sabe todas as coisas, Ele controla todas as coisas e nós não controlamos absolutamente nada. Nós estamos vivendo um momento que, eu não sei se aqui alguém tem dúvidas, que nós não controlamos a nossa própria vida, que parece que quando a gente sai lá fora, parece que a morte está na esquina. Não controlamos a nossa vida, não controlamos os nossos filhos, não controlamos as pessoas que estão ao nosso derredor, não controlamos as notícias que chegam. Nós não temos o controle que muitas das vezes as pessoas acham que tem. Não controlamos a nossa vida financeira. Agora, quem é você nessa desorganização que eu acabei de relatar? O que você pode fazer com tudo isso que você está recebendo aqui? Como você vai começar a escrever a sua própria vida agora? Como você vai começar a ler a sua vida a partir de agora? Você pode ir lá, voltar para o calabouço a qual você estava, ou você pode começar a colorir a sua vida, ou você pode levar luz para a escuridão. Mas aí você fala, poxa, disso eu não consigo sozinho. Se conecte com pessoas que possam te ajudar. Busque pessoas, não precisa ser as pessoas que estão ao seu derredor. Hoje o mundo da internet está fazendo com que eu aqui de São Paulo se conecte com pessoas do mundo inteiro. Mas eu tive que me colocar aqui, me expor e vim para a internet, sabe, meio desorientado, meio desconfortável, os pensamentos eles estão difíceis, mas isso não impede de eu fazer o que eu estou fazendo. Com todo esse desconforto que eu estou aqui, eu não estou aqui por mim, porque por mim eu não estaria, mas eu estou aqui por vocês. Só que eu espero que essas palavras, que você possa bater isso no liquidificador depois e tomar. E que isso possa ser uma proteína para a sua vida. Sabe, que você possa organizar seu pensamento e falar, bom, como que eu vou fazer para sair desse aprisionamento do qual eu me coloquei? Como que eu vou sair dessas dificuldades? Porque muitas pessoas falam assim, Adilson, esse problema ele não tem solução. Bom, se ele não tem uma solução, ele não é um problema. Não há por que você gastar energia em tentar resolver uma coisa que não tem solução. Aí é uma questão de aceitação. Precisa que aceitar que a coisa é assim, limitar daí a sua insignificância em relação a esse problema. Quer dizer que não é um problema, porque não tem solução, é um fato. E toca o barco. Agora, o que não dá é para ficar sempre nesse processo de remoendo o problema, dorme com problema, acorda com problema, vai para a cama com problema, toma café com problema, e aí começa a acariciar ele, e aí se apaixona pelo inimigo, que é uma escolha e que acontece isso de uma forma muito frequente. Tá? Então eu tô olhando aqui para cá, tem vezes que eu esqueço que eu também tô no Facebook, porque é a primeira vez. E sempre que você vai fazer uma coisa pela primeira vez, é difícil, é constrangedor, mas o que eu quero dizer, que vocês podem. Vocês podem. A Daniela tá falando, é isso aí, limite a insignificância das coisas. Porque nós vivemos num mundo do qual eu falo que tem a metade do mundo que pensa que é semideus e tem a outra metade das pessoas do mundo que pensa que são Deus. E aí, muitas das vezes a mãe ela não escolhe não trabalhar para viver em casa. E aí quando ela acontece, a sociedade separa essa mãe, porque ela não é ativa economicamente. E quando essa mãe é separada, ela vive como se ela fosse doente, porque ela não consegue produzir. Ela só consegue entregar para o filho, ela só consegue abastecer o filho. E aí quando isso acontece, a mãe ela começa a se relacionar impropriamente com elas mesmas. Olha que complexo isso.
A mãe, ela é separada da sociedade porque ela não consegue produzir ou não é ativa economicamente, daí ela é separada. Nessa separação, ela vive isolada, daí ela começa a se relacionar impropriamente com ela mesma. E aí começa a questão da prisão, que ela vai se construindo e aí por diante. E aí você aparece para tirar a mãe desse lugar, ela vai te ver como inimigo. Entende? O que eu estou falando não é fácil, não é simples. Eu estou aqui falando de problemas. Amanhã eu vou trazer um outro tópico para que a gente possa dialogar, para que a gente possa conversar. Eu quero trazer uma mãe, porque quando uma mãe vem falar comigo, ela acaba que é um espelho para outras mães que estão assistindo. E aí a fala dela é a fala de muitas outras. Então, quando eu falo aqui, muitas mães, elas pegam essa fala porque ela tem uma familiaridade com essa fala, com esse pensamento, porque tudo isso que eu digo aqui é o que vem de vocês, é o que eu escuto nas terapias, é o que eu escuto nas palestras, é o que eu escuto nas rodas de conversas que eu faço. E agora também eu quero fazer uma sessão no Zoom, onde eu quero ter ali umas 30, 40 mães, para que a gente possa compartilhar, porque uma fala da mãe enriquece a outra, mas tem que ter alguém para intermediar, porque senão, muitas das vezes a mãe, ela carrega uma outra mãe dentro dela, e quando ela vê uma outra mãe fora dela, elas começam a se lutar umas com as outras. É impressionante como isso acontece. Começa ali palavras que não sei de onde vem, depois que ela falou, ela não sabe como ela disse, o porquê ela disse, e vira um pandemônio. Então eu quero fazer num grupo fechado, com 40 mães, 30, que a gente possa dialogar, e eu vou intermediando, igual eu faço na roda de conversa presencial. Bom, para essas pessoas que estão interessadas, tem que ir no meu, eu criei um WhatsApp para mães, né, que você vai lá na bio, no WhatsApp, você vai clicar, vai ter um link, você clica e lá vai ter o meu grupo de WhatsApp, é fechado. Nesse grupo, uma vez eu tive uma experiência de abrir, assim, teve um começo de uma desorganização, aí eu fui lá e bloqueei, aí comecei a responder às mães depois. O que eu quero dizer é que tudo isso não é fácil. Por isso que eu preciso que vocês também me ajudem a ajudar vocês, né? Falar coisas que possam confortar umas às outras, né? E aí quando tiver uma coisa que é mais grave, né? Uma coisa que é mais severa, que é mais complexa, aí me chama no pessoal, no privado, e aí a gente dialoga, a gente pode levar isso para o grupo, mas de uma forma mais elaborada, para não ficar uma fala violenta, uma fala agressiva, né? Então, assim, aqui eu quero fazer uma rede de apoio para que nós possamos se conectar uns com os outros e mandar energias positivas. E fazer isso também é falar de problemas, é falar do caos. Pense que a casa só pode ser limpa quando todos reconhecerem que ela está suja, que ela não está bem. Entende? A gente vê muitas instituições que precisam de tratamento, mas quem vai fazer isso acontecer é as pessoas que estão fora delas, porque as pessoas que estão dentro estão tão doentes, estão tão incapacitadas de cuidado, de afeto, de amor, que não dá para esperar muita coisa delas. Agora dá para esperar de gente que tem amor próprio. Gente que quer cuidar de outras vidas, não negligenciando a sua própria vida. Dá para aquelas pessoas, sabe, que sabe conversar com a outra e no final do diálogo ninguém perdeu e ninguém ganhou. Na verdade, todos ali, os dois saíram ricos, saíram com um vocabulário melhor, saiu harmonioso consigo mesmo, fez bem ao outro.
Muitas das mães não sabem que a comparação é o inimigo, é o veneno que elas tomam. Comparam o filho, comparam a vida do outro, comparam e acabam deixando a empatia de lado. Entende? Mas eu também não quero pessoas aqui organizadas, pessoas perfeitas, pessoas que estão resolvidas. Não, eu quero pessoas complexas, com problemas, sabe? Mas que estejam a fim de mudar essa realidade. Que tem essa realidade, mas não aceita. Sabe? E que reconhece que precisa do outro, que nós não somos autossuficientes. Sabe? Que nós não somos capazes de resolver nem os nossos problemas. Precisamos uns dos outros. Sabe, que eu possa emprestar o meu ombro para que vocês possam chorar e que vocês possam emprestar o ombro de vocês para que outras pessoas possam chorar, que nós possamos ser um solo que aceite o erro dos outros, sabe, que a gente não condene aquela coisa que a gente já ouve pela primeira vez. Parem de fazer isso, reflita. Sabe, coloque-se no lugar do outro. Por que o outro tomou essa decisão? Talvez se você estivesse no lugar do outro, você tomaria a mesma decisão que ele tomou. Sabe, vamos ter um ouvido mais apreciativo e menos condenatório. Vamos ter uma fala de apreciação, de afeto, de amor, de carinho, não somente com os nossos filhos, mas as pessoas que estão ao nosso derredor. Quando vocês se amam, vocês vão amar muito melhor as pessoas que estão à sua volta. Sabe, não existe, a Luciane está falando uma coisa muito real, não existe pessoas com autismo que são iguais, não existe ser humano igual aos outros. Sabe, mas depende da nossa iniciativa. Sabe, eu vejo muitas mães condenando professores e agora elas estão tentando ser professora e estão amando os professores, porque agora elas estão bebendo do mesmo cálice. Sabe, teve mãe que condenou muitas as outras mães porque o filho dela batia nela e ela batia no filho, e aí ela não entende que também o filho bateu nela e ela também bateu no filho, mas parece, nós não precisamos sofrer o que o outro sofreu para entender. Sabe, então por isso que é bom nós estarmos aqui despido de verdades. Uma outra coisa, para não deixar muita coisa e assim, e não ficar nada no final, que sempre quando você ter uma verdade, sempre que você acreditar numa verdade, dentro dessa verdade, deixe uma brecha para dúvida, deixe uma brecha para incerteza, porque essa verdade sua pode não ser uma verdade do outro, ou muitas das vezes essa verdade que nós acreditamos simplesmente foi uma verdade incerta. Sabe, então depende de como nós vamos agir a partir de agora. Eu vou ficar com vocês hoje, na segunda, na terça, na quarta-feira eu vou fazer uma palestra mesmo, eu vou apresentar slide, é uma coisa muito mais pesada, é uma coisa que eu faço quando eu viajo Brasil afora, sabe, porque depois dessa palestra que eu faço, muitas mães, elas conseguem fazer o descarceramento dessa mulher que está presa, então eu quero trazer isso para vocês, sabe, e isso está tudo no lançamento do e-book que eu vou fazer. Sabe, e é um e-book que vocês vão poder ler no banheiro, que muitas das vezes é onde vocês têm para fazer alguma coisa, no transporte, né, andando. Ele traz muitas reflexões de mães que eu atendi, que são médicas, que são psicólogas, que são donas de casas, que são advogadas, que são mães que são integralmente vivem para o filho, e tem aquelas que vivem parcialmente. Então ele está aí, né? Eu falo que meu filho, ele nasceu, ele vai fazer parte da vida de vocês agora,
E assim, eu sou muito grato porque aquilo que eu escrevo, que eu falo, vocês compartilham. Então eu peço assim, eu sou muito grato pela vida de vocês. Eu tenho um vídeo com mais de 2 milhões de alcance que foi compartilhado só na minha página, mais de 40 mil compartilhamentos. Sabe, eu tenho textos que eu escrevi que ele teve alcance de 1 milhão. Eu tive agora um vídeo que eu falei do que é milagre para mim e ele também está alcançando 1 milhão de alcance. E por quê? Porque vocês compartilham, porque vocês colaboram, porque, olha que bacana, eu estou saindo do mundo da invisibilidade, tirando vocês do mundo da invisibilidade. Então vocês crescem, eu cresço, o mundo gira e nós fazemos dele melhor. Sabe? Então depende de nós. Sabe? Vamos correr junto. Vamos estar juntos. Sabe, quando você estiver com raiva, quando você estiver com problema, pensa o seguinte: como é que eu vou fazer intimidade com esses problemas? Como é que eu vou fazer com que essas vozes que estão dentro de mim se calem? É uma oração que eu preciso fazer? Eu vou aprender a dialogar com esses pensamentos perturbatórios? Eu vou ler um livro. Esses dias foi muito engraçado, porque eu acordei mal. Aí eu acordei e eu falei, o que eu vou tomar? E fui na gaveta, assim, e olha que eu não tenho o hábito de se automedicar, né? Mas tem uma gaveta de remédio que eu deixo caso tenha dor de cabeça, febre, eu deixo essa gaveta, né, assim, com esses medicamentos. E eu acordei mal. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer com essa coisa, né? Comecei a conversar e tem vezes que não dá. Todas as estratégias que eu tenho não serviu para mim. Aí veio um insight, do nada. Porque eu estava não focando no problema, na solução. A minha energia psíquica mais não estava no problema que eu estava tendo, mas na solução. E aí eu pensei em uma coisa que não estava dentro de mim. Aí eu lembrei da internet. Aí eu lembrei no que vocês escrevem. Aí eu comecei a ler. Adilson, obrigado porque você me ajudou a resolver esse problema. Olha, obrigado porque eu me maquiei depois de muito tempo. Obrigado porque agora eu conheci pessoas novas. Obrigado porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz isto e aquilo. E aquilo foi o medicamento que eu tomei. Aquilo me fez bem. As palavras que vocês deixam na minha página foi o comprimido que eu precisava naquela hora para acalmar a minha alma, para organizar a minha psique que acordou completamente fora de si. O que eu quero dizer é que muitas das vezes a mãe ela também acorda com o coração fora do lugar. Ela acorda desorganizada, desorientada, pensando no futuro incerto, pensando no passado presente e não consegue viver essa realidade. E aí, o que você vai fazer com tudo isso? Faça intimidade. Faça amizade. Faça um afeto. Dialogue com esses problemas, dialogue consigo mesmo. Faça a troca. Né, a Mariana falando, oh, muito obrigado por essa troca. É isso. Faça trocas. Liga. Né, liga. Né, nesse momento, busca um terapeuta. Gente, não é caro. Tem muitas vezes terapeuta que está fazendo um valor social. Antes de você pensar que não pode pagar, converse com alguém. Fale do valor que você tem. Fale da sua necessidade. Busque a solução. Se vitimizar é você cobrir camadas para dificultar a solução do problema. Tira tudo isso. Aprenda a tirar. Vamos crescer, vamos desenvolver juntos.
Vamos aprender uns com os outros. Tá bom? Foi um privilégio, foi praticamente uma sessão, 51 minutos. Tá? Eu sei que aqui eu falei para muita gente, então assim, se você tiver algo peculiar, né, quiser mandar no meu privado, quiser dialogar, né, quiser fazer terapia, eu estou disponível, tá? E como vocês sabem, eu já me autonomeei como psicólogo das mães e eu me sinto muito privilegiado com isso, porque tudo que eu sou hoje é porque vocês me tornaram essa pessoa que eu sou, sabe? Então, o que eu estou fazendo é simplesmente entregando aquilo que já foi recebido, sabe? Então, não fique com medo de se expor, não fique com medo, sabe, da vulnerabilidade que você possa estar. Na verdade, tenha medo, mas suportem, passem por cima dele, sabe? E pode contar que vocês podem falar que vocês têm um psicólogo. Fala assim, ó, hoje eu tenho um psicólogo. Eu não tinha até então, mas hoje eu tenho. A gente precisa confirmar na nossa mente para as coisas começarem a chegar. A gente precisa trocar o nosso vocabulário, né? A Vanessa que o diga, né? Então, assim, é muito bacana, sabe? Essa troca, sabe? Porque é isso que vai fazer a gente sair de onde nós estamos. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero pedir para vocês, aquelas que não façam, que não estão no grupo do WhatsApp, que possam ir lá. Outra coisa, muitas pessoas entram, muitas pessoas saem, e isso é normal. Como eu expliquei para vocês, muitas das vezes a mãe ela não está no momento legal ali, e ela acha que vai resolver o problema saindo do grupo. E tudo bem. E tudo bem. Não fique agoniadas. Olha, Adilson, é muito engraçado porque as mães, Adilson, muitas mães estão saindo. Eu falo, não, tudo bem, depois elas voltam. Porque aqui eu aceito as pessoas que vão embora e que voltam. É igual o filho pródigo. Tá tudo bem se voltar. Se voltar, vai ser mais amado ainda. Não tem problema. Mas o que eu quero é que aquele grupo, quando eu abrir ele para que a gente possa dialogar, que vocês possam falar palavras assim, que possa acolher outras mães, porque quando a gente vai falar, a gente não sabe como que as pessoas estão, sabe? De repente nós estamos bem, super alto astral, e a outra mãe não, e a outra pessoa que está ali não, e o outro pai também que faz parte também não está legal. Então, que a gente possa ter essa sensibilidade, sabe, para que esse grupo possa se fortalecer e ser exemplo, sabe, que nós não estamos ali para condenar, para apontar, sabe, mas que a gente está ali como uma rede e que nós possamos falar uns com os outros, sim, tá? Não é fácil, não é simples, é complexo, é problemático, mas nós não estamos lá para o problema, nós estamos lá para dar solução. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, que vocês possam pensar, reflexão, mas dor é igual a progresso. E eu não tenho nenhuma fórmula mágica, ninguém tem, a realidade é essa, e que nós possamos juntos mudar a realidade. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, compartilhe para que amanhã outras mães possam fazer parte dessa live. Hoje nós temos aqui no Instagram 40 pessoas, no Facebook eu não consigo ver. E para participar da palestra tem que estar no WhatsApp, porque lá eu vou mandar o link, porque eu não consigo colocar aqui os slides que eu vou colocar. Então não dá para fazer por aqui, tem que ser por um link que eu vou mandar. Então tem que fazer parte do grupo no WhatsApp e o link está no Instagram, tá bom? Um beijo no coração de vocês, até logo
e boa noite.